A paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Se a Deus. paz está no nosso coração, nós estamos bem, né? É, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor? Hoje Glória a vamos Deus. mais rápido? Vamos Amém. ver. A palavra do Senhor hoje vai ser lá em Gênesis, Oh, amém? glória a Deus, Quero aleluia. compartilhar com vocês essa palavra que o Senhor já me deu a semana passada. Oh, Deus Pai. Glória a Deus. Gênesis capítulo 26, amém? Lá no primeiro livro da Bíblia, hoje é bem fácil, hoje eu estou de boa. Primeiro livro da Bíblia, bem fácil de nós Glória a Deus. encontrar. Lá no capítulo 26, Oh, Jesus. onde nós vamos meditar numa palavra. Oh, Jesus. Eu acho muito interessante essa palavra. Quando Deus começou a falar comigo sobre essa palavra, eu disse, eu vou ter que repartir com os irmãos essa palavra. Glória a Deus, Está aleluia. falando de um homem chamado Isaac, né? O filho de Abraão. Todos vocês, daqui a pouco vocês, quem não conhece, vai lembrar. Então é 26, Gênesis 26, eu vou ler o 1, o 2 e o 3. Glória a Deus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, esse lugar, tá? Gerar era um lugar. Avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Aleluia. E confirmarei o Glória a juramento Deus. que fiz a Abraão teu pai. Amém. Glória a Podemos Deus. assentar. Oh, Amém? glória a Deus. Oh, Jesus amado e bendito. Glória a Deus. Quero nessa noite falar para vocês de alguém chamado Isaac. Vocês estão tão sérios, né? Glória a Tá Deus. tudo bem com vocês? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diga para o seu vizinho aí do lado. Hoje nós vamos ouvir uma palavra. Diga para o seu vizinho do lado. Hoje nós vamos ouvir uma palavra. Hoje nós vamos ouvir uma palavra. Vai mexer com o nosso coração. Vai mexer com o nosso coração. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Só para nós descontrair um pouquinho. Glória a Deus, Dá Senhor. uma animada. Tá frio, né? Mas vamos animando. E aí, nessa palavra, eu quero falar para vocês sobre Isaac, mas eu quero falar sobre os poços. Sobre os poços que eram cavados na época daquele povo que vivia num lugar muito deserto. E quando a gente começa a pensar de uma situação difícil, às vezes até lembra a vida da gente, né? Quantas situações às vezes a gente passa. É. Esse povo, eles precisavam de água para viver. Nenhum povo daquela época vivia bem se não tivesse poço cavado. É verdade. E se não tivesse um poço, aquelas pessoas podiam morrer. É. Não tinha fartura, não tinha como alimentar o povo, não tinha como alimentar o gado, não tinha como mexer a plantação, não tinha como fazer nada. É verdade. O poço, naquela época, significava riqueza, Amém. abundância. Um poço, naquela época, era algo que vinha mexer as estruturas das famílias. Uma família que não tinha um poço, era uma família que estava em situação difícil. É. E no tempo de Abraão, o pai do Isaac, esse que nós estamos lendo, muitos poços ele cavou e ele ficou riquíssimo. Mas a gente sabe, sempre que nós começamos a prosperar, em qualquer área da nossa vida, nós vamos ter inimigos que se levantam É contra nós. verdade. Glória a Às Deus. vezes a gente pensa, mas eu acho que eu não estou fazendo a vontade de Deus, porque tem tantos inimigos se levantando contra mim. Não. Muitas vezes estamos fazendo a vontade de Deus, e assim é por isso que os inimigos se levantam contra É nós. verdade. Glória a Deus. E aqui nós vamos ver nessas mensagens que temos hoje, que muito do que Deus estava fazendo naquela época, os inimigos se levantavam
para bloquear as bênçãos do Senhor. Verdade. Não é diferente dos nossos dias. Glória a Deus. Quanto verdade, mais Senhor. a gente busca o Senhor, vem mais lutas e mais desafios. E É. aí a gente pode dizer, pô, mas eu estava lá no mundo e parecia melhor. Agora eu estou buscando o Senhor e tenho lutas intermináveis. E eu quero olhar com vocês aqui nessa passagem, aqui onde diz, ó. Assim. Quando sobreveio para a terra a fome, né? A escassez, a falta das chuvas, o melhor lugar naquela época que se tinha para viver era o Egito. Hoje a gente pensa o Egito, parece que o Egito é o mundo lá fora, né? Mas naquela época ali, nessa situação desse homem, o lugar, Egito, era o melhor lugar para viver. Aleluia. Lá tinha Glória a muitos Deus. poços, lá tinha o rio Nilo, lá tinha abundância. O povo lá estava bem, a pecuária era boa, tudo era em abundância. Glória a Deus. Mas o que Deus disse, e agora que eu quero que você preste atenção comigo, o que Deus falou para Isaac? Não desça para o Egito. Glória a Deus. Você já pensou se você está numa situação e Deus diz para ti, não vai para lá? Ah, mas Senhor, lá estão as bênçãos. Ah, Senhor, mas lá tem abundância. E aí Deus está dizendo, não, fica aqui. É aqui que tu tens que ficar. Glória a Deus. Mas parece contraditório quando lá parece que tem tanta abundância e Deus manda a gente ficar onde tem escassez. Glória Não é a Deus. verdade? Amém. Quantas vezes nós já passamos por isso? Quantas vezes nós já passamos por isso? É verdade. Da gente querer ir para um lugar e Deus dizer não, é aqui que tu tens que ficar. Aleluia. Quantas vezes estamos com dificuldade lá na família? E eu falo aqui, eu sei que eu tenho liberdade para falar. Eu tenho liberdade no Espírito Santo para falar. Quantas famílias, muitas vezes, quantos casamentos estão por um fio? E aí a pessoa pensa, lá fora é melhor. Verdade. Lá fora parece que é melhor. Lá fora parece que há abundância. Lá fora parece que tem alegria. Glória a Deus, Senhor. Verdade. Oh, Jesus. E aí eu digo para você, e o Senhor Jesus diz, não, fique no seu casamento. Fique com a sua esposa, fique com o seu esposo, cuide do seu filho. Ah, mas ele me incomoda tanto, eu tenho vontade de mandar embora da minha casa. Sabe? Acontece muito isso hoje. Todos os dias nós estamos vendo pessoas dizendo, estou com vontade de pegar meu filho e mandar ele embora de casa. Não faça isso. Glória a Deus, Senhor. Pode ser que lá fora pareça ser tudo melhor, mas Deus manda ficar. Aleluia. Muitas vezes o nosso ministério parece que tu está num lugar que parece que não está acontecendo nada. Mas se Deus manda ficar, é porque Deus quer te usar naquele lugar. Aleluia. Glória a Então, Deus. antes de fazer qualquer coisa, pense, você tem que estar debaixo da promessa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. O Cleni falou aqui sobre a obediência. E se você quer herdar alguma coisa de Deus, Oh, Deus Pai. fique debaixo da obediência. Aleluia. Glória a Deus. E esse rapaz aqui, esse homem, pensou, Deus já mostrou para o meu pai que ele seria um homem, um pai de muitas nações, Abraão, né? Seria pai de multidões. Ele viveu a vida inteira acompanhando o seu pai e vendo as coisas maravilhosas que Deus fazia, os milagres que Deus fazia. E agora Deus estava dizendo para ele, aqui está mal, mas lá no Egito tu não vais ficar. Glória a Deus. Eu não quero que tu vá para o Egito. Amém. Eu quero que tu fique aqui, não desça para lá. Oh, Deus. Quantas vezes Deus está dizendo para nós, fique. Permaneça.
Se tu tá debaixo de uma promessa, tu não tem o que temer. É. E era essa certeza que ele tinha. Você tem certeza do que Deus quer para a sua vida? É, glória a Você Deus. tem certeza do que Deus tem lhe dito? Você reconhece as promessas de Deus na sua vida? Porque se você tem uma promessa, presta atenção naquilo que Deus está te É, dizendo. glória a Deus. Aleluia. Não é o momento de se aventurar. Amém. Verdade. Deus não nos chama para nos aventurar. E eu estou falando isso aqui, eu não estou falando só para os mais velhos, do qual aqui eu acho até que sou eu. Amém, glória a Deus. Mas eu digo para os mais novos que estão aqui. Temos jovens aqui no nosso meio, temos meninos. Preste atenção na palavra do Senhor. É, Se aleluia. você aprender um pouquinho da palavra do Senhor, obedeça. Glória a Deus. Quando a gente obedece, a gente traz a bênção de Deus para a nossa Glória a vida. Deus, Senhor, é verdade. E esse homem começou então a pensar: eu preciso fazer alguma coisa. Porque assim, ó, nós podemos estar debaixo de uma palavra do Senhor, de uma promessa, mas nós não podemos ficar parados. É verdade. Deus não nos chama para nos Glória a Deus, acomodar. Senhor, é verdade. Ele nos chama para trabalhar, Aleluia. para nos ativar, para fazer alguma coisa. É, amém. Parado nós não vamos conseguir nada. Por mais que nós sabemos que a promessa do Senhor é para nós. Eu sei que nós temos uma promessa maravilhosa de vida, mas só por isso eu vou ficar sentado? Não. Eu vou me animar, eu vou ir para o culto, eu vou compartilhar a palavra, eu vou falar do amor de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Eu vou chegar na igreja, eu vou perguntar se precisa fazer alguma coisa, eu vou me ativar, eu vou me dispor. E é isso que nós temos que fazer. É, aleluia. Mas nós temos que fazer mais do que isso. Glória a Deus, Pai. Porque se na casa do Senhor nós recebemos bênção, nós temos que refletir isso lá na nossa casa. É, glória a Deus. E quando na nossa casa nós não conseguimos ser aquilo que Deus quer, eu vou dizer para vocês, não é fácil. É. Nós temos que perseverar na palavra do Senhor. É, glória a Deus. E esse homem começou então a pensar: bom, estamos no tempo da fome e da seca. O Senhor disse que eu tenho que ficar neste lugar. Eu vou cavar os poços. Mas cavar poços exige esforço. É. Porque todos os poços que ele começou a cavar, ele começou a cavar os poços que estavam lá no tempo do pai dele. Que depois da morte de Abraão, entulharam os poços. É, verdade. E quantos poços na nossa vida, muitas vezes, o inimigo tenta entulhar, É né? verdade. Glória a A Deus. gente até canta aquele louvor, né? Que hoje a gente não cantou aqui, né? Que querem entulhar meus poços, querem frustrar os meus planos, né? O inimigo, ele sempre vai tentar fazer isso. Mas por que o inimigo está tentando fazer isso? Porque o poço significa vida. É, E se tu está aleluia. trabalhando, se tu está cavando, se tu está te ativando, ele vai tentar te parar. É, glória a Deus, Senhor. Então o inimigo só tenta parar quem está trabalhando. Ele não vai tentar atrapalhar os planos de quem não faz nada. É verdade. Então assim, ó, se já tentaram frustrar os teus planos, entulhar os teus poços, fazer com que a tua vida não andasse, saiba, tu está debaixo de uma promessa e tu tens que te animar no Senhor. É, glória a Tu tens Deus. que pegar as ferramentas de Deus, novo. Senhor. Sabe, o problema é que às vezes começa a botar areia nos nossos poços e a gente vai aceitando. É. Nós não podemos aceitar isso. Em nome de Jesus. Nós não fomos feitos para perder, né? Amém. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, não tem poder sobre Aleluia. tudo. Se você está aqui nessa noite, eu quero te dizer que essa palavra é para ti. Amém. Ela é Aleluia. primeiro para mim. Glória a Sempre ela é Deus. primeiro para mim. Eu tenho certeza que algo Deus ainda quer fazer até o final. Glória a Deus, Presta Pai. atenção nos vídeos. Nome de Vamos Jesus. prestar atenção nos postos. Nome de Tem Jesus. certas coisas na vida da gente que vocês vão ver aqui, ó. Vou contar para vocês aqui. Vamos ver no versículo. Vamos ver no versículo 20. E aí ele começou a cavar os poços, sabe?
sabe? Cada poço que ele cavava, que ele desentulhava, né? Ele tentava colocar um nome naquele poço. E eu acho isso muito interessante. O primeiro poço que ele cavou, ele colocou o nome de... Ele colocou o nome de Ezeque. Por quê? Porque toda vez que ele começou a cavar aquele poço, começaram as contendas. Começaram as brigas contra ele. Todos os inimigos se levantaram e contenderam contra eles. E ele colocou o nome daquele poço de Ezeque. Mas pensa se ele quis ficar com aquele poço. Eles trabalharam um monte para cavar aquele poço. Sabe que isso acontece com a gente? A gente trabalha um monte por uma coisa e depois vem alguém ali e diz que aquilo não é nosso. É ou não é? Verdade. Nos tiram assim de repente sem a gente perceber. E às vezes até percebendo. E aí sabe o que ele fez? Sabe o que Isaac fez? Ele fez assim, ó. Tá bom? Vocês querem ficar com esse poço? Então fiquem. Por que ele não quis aquele poço? Porque ele não ia tomar as águas da contenda. Irmãos, nós não podemos tomar águas de contenda. Amém. Aquele poço, ele colocou o nome de Ezeque. E disse que aquele poço era contenda, o nome dele. E ele não ia tomar as águas da contenda. Amém. Junto com aqueles outros. Então ele deixou o poço, que já estava com água, e foi cavar o outro poço. Eu fico pensando na perseverança. Pensa se nós temos essa perseverança. No primeiro sinal de luta, na primeira situação em casa que dá uma briga, no primeiro desentendimento do casal, já quer um para cada lado. Agora, esse homem tinha uma promessa. Nós temos uma promessa. Aleluia. Por isso que nós temos que lembrar sempre da promessa do Senhor. Glória a Deus. Se nós temos uma promessa, nós temos que ficar debaixo dela. Amém. Então não é contenda, não é briga, não é coisa que vai nos prender. Nós temos que fugir disso. Amém. E eu fico pensando que Isaac, ele nunca perguntou para Deus por que eu tenho que ficar nessa terra e não ir lá para onde tem abundância. Ele não perguntou, ele aceitou. Porque com Deus a gente não discute, a gente aceita e a gente obedece. Aleluia. E a gente se humilha. Glória a Porque a Bíblia Deus, diz que Senhor. os humilhados serão exaltados. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver. Ele Amém. fez esse poço que ele cavou não deu certo, né? Não deu para ele, né? Porque ele não ia ficar com os conflitos, com as contendas. Mas aí eles começaram a abrir outro poço. Ele não tinha... Eu fico pensando assim que Isaac ele não tinha problema em continuar. Porque muitas vezes acontece com nós de nós parar na metade do caminho, por qualquer coisa. Não pare de cavar. Glória a Continue Deus. cavando. Aleluia. Certamente você vai chegar a um bom lugar. Amém. E ali ele começou então a cavar, ali no 21, ele começou a cavar outro poço. Aí ele colocou, e teve água. Então assim, ó, era Isaac e todos os trabalhadores dele, todos os pastores deles. Vinha o inimigo e tomavam aquilo que era dele. Já então aí a segunda vez, e ele colocou esse poço de Sitna, que quer dizer, Sitna é uma palavra que ela vem de Satanás, diz os historiadores. E ela significa inimizade. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando eles abriram esse poço, os inimigos vieram para cima de novo e tomaram aquele poço. Não, essa água é nossa. Esse poço é nosso. Quantas vezes as inimizades, as porfias, as discussões estão levando as pessoas para longe de Deus. Verdade. Glória a Deus. Senhor. Sabe? Quando a gente não consegue se controlar, e aí eu digo para vocês que o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Eu acredito que para mim é um dos frutos mais difíceis, entendeu? Porque eu sempre digo que domínio próprio é tu manter uma força
sobre controle, sabe? É É tu verdade. controlar uma força dentro de ti. É tu não dar vazão. É tu sair de perto na hora da briga. É tu deixar pra lá. É tu entrou num ouvido e sai no outro. Pra não brigar, pra não discutir, pra não dar contenda. Porque quem faz isso é o inimigo. O inimigo que quer fazer isso dentro das famílias, dentro dos lares. Então Deus nos chama a prestar atenção de como nós temos agido ou reagido diante da situação. Amém. Porque muitas vezes as nossas reações desagradam a Deus. Glória a Deus. E aqui nós começamos a fazer um exame de nós mesmos, começamos a olhar para dentro de nós mesmos e ver como é que nós temos agido todos os dias. Qual as áreas da nossa vida que está sendo difícil. Mas tem solução? Sim. Glória a Deus, Senhor. Tem a solução. E aí ele começou a cavar os poços. Eu achei tão interessante que daí ele cavou mais um poço. Daí quando ele cavou o próximo poço, ele já começou, ele já deveria estar cansado, né? Mas eles não pararam. Então eu te digo, mesmo que esteja cansado, não pare. Ah, mas está difícil, eu não estou vendo solução. Ah, mas eu ainda não vi a resposta daquela situação. Glória a Mas Deus, continua. Aleluia. Glória Glória a Deus, Senhor. Por isso que o Senhor não nos deu aquela abundância. Para nos ensinar. Porque quando nós estamos na luta, nós aprendemos mais do que quando estamos na bonança, né? Verdade, glória a Deus. Então, aí ele abriu mais um poço. No 22 ele abriu, ali diz que ele abriu outro poço. E aí foi o Reobote. Que diz que ele é alargamento. Aleluia. Amplitude. Aquele poço trouxe para ele assim, ele já tinha muita riqueza. E aqui nós vamos ver que mesmo quando ele estava naquela terra seca, ele plantou. Então, quando Deus é conosco, mesmo quando a gente está numa situação ruim, quando as coisas do nosso lado não estão boas, a gente vai ver que a gente é próspero. E às vezes eu não digo só próspero de riqueza, mas de saúde, de amor, de perseverança. Aleluia. Por que eu digo isso? Porque quando ele chegou nessa terra, ele plantou no solo seco. E a Bíblia diz, e aí foge a lógica, né? Porque ele colheu 100 por 1. Aleluia. Então, assim, Glória a ele colheu muito além daquilo que todos aqueles estavam plantando. É verdade. Então, que todos plantavam, não chegavam aos pés daquilo que ele plantou. Senhor. E ele começou a enriquecer por causa disso. Amém. E mesmo que ele abrisse poços e os inimigos se entulhavam os poços dele, assim mesmo ainda ele deixava para lá, sabe? Não brigava por pouca coisa. Porque assim, o que era um poço para quem tinha uma fonte que era o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Um poço, uma cisterna para quem tem a água da vida. Amém, para quem tem aleluia. o dom da água. Então, assim, essa era a certeza. E é essa certeza que nós temos que ter dentro aleluia. de nós. Glória Nós a temos que Deus, ter certeza de quem nós somos em Deus. Amém, Senhor. E quem o Senhor é para nós. Glória a Deus, Senhor. Nessa certeza nós vamos caminhar. E ele caminhou nessa certeza. E quando ele abriu esse poço Reobote, que significava largueza, e ele já estava muito rico, riquíssimo. Glória a Deus, Senhor. Ele poderia Aleluia. ter parado, né? É ou não é? É verdade. Não é que chega um tempo da nossa vida que a gente já conquistou uma opção de coisa. Estou bem no casamento, meus filhos estão bem, estão voltando para o Senhor, eu estou bem. Eu acho que agora eu vou descansar. Não, amados. Agora é que nós temos ainda um monte de coisa pela frente para fazer. É agora que nós temos que ativar o nosso interior em Cristo para a gente continuar. Para a gente dar fruto. Para que as coisas do fruto permaneçam. Para que a gente veja, né, a igreja crescer, os irmãos chegando, sabe? As águas se movendo. Então, assim, a gente não pode parar. Aleluia. Ele não parou. E o fato dele não parar levou ele a coisas grandes. Sabe que numa dessas partes dessa história que eu estou contando para vocês da Bíblia, eu vou dizer para vocês, tinha um inimigo que era o dono daquele lugar que se chamava Abimeleque. Esse homem,
Ele era o rei dos filisteus. Ele mandou em 2 ou 3 ocasiões, ele mandou Isaac ir embora daquele lugar. E ele foi embora. Ele pegou as coisas dele e foi embora. E ele foi embora por quê? Porque ele pensou, para mim não importa o lugar que eu esteja. O lugar não vai fazer diferença. Porque a bênção não está no lugar. Não está na circunstância. Deus estava provando para ele que a bênção não está nem no lugar, nem na circunstância. A bênção estava nele. Aleluia. Então eu quero dizer para vocês Glória que a a Deus, bênção é Senhor. você. Aleluia. Glória a Deus, Você. Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Sabe? Você não precisa correr atrás da bênção. É. Ela está em você. Aleluia. O Senhor colocou dentro de ti o seu próprio Espírito. Amém. Glória a Deus. Para que a bênção tivesse em você. Então, Glória a Deus. não importa o lugar que tu vá. É. Não importa a tua empresa. Minha empresa não está boa, não sei o quê. Não importa. Tu és a bênção daquele lugar. Glória a Tu vai Deus. fazer a diferença Aleluia. onde quer que tu esteja. Amém, Senhor. Por isso que esse homem não se preocupava. Isaac não se preocupava. Aí ele estava com a bênção. O Senhor disse para ele: eu vou te abençoar assim como eu abençoei meu pai. Aleluia. E o Glória a fato Deus. dele cavar aqueles poços do pai dele, isso significa que ele não desprezou aquilo que ele recebeu do seu pai. Amém. E aqui eu falo em paternidade, porque eu amo falar em paternidade, não porque eu tenho um pai com 98 anos, que eu amei visitar ele essa semana passada, e beijei um monte as mãos do meu pai, porque eu amo meu pai, sabe? E quando eu beijava as mãos do meu pai, assim, todos os dias de manhã lá eu ia dar bênção pro meu pai, como os antigos fazem, né? Eu também antiguinha também, né? Mas eu fiz isso com tanto amor, sabe? E eu ficava imaginando, Senhor, quando que eu vou chegar na tua presença e vou beijar Aleluia. Glória a Deus, eu vou Senhor. chegar na tua presença e vou beijar teus pés. Amém, Senhor. Glória a Sabe? Deus, Senhor. Por isso que eu digo para vocês, se tiver entulhando meus poços, eu vou continuar cavando. Glória a Deus. Se estão entulhando Aleluia. teus poços, nessa noite, tu pode tirar para fora Glória tudo a aquilo que Deus, não Senhor. quer. Tudo aquilo que Aleluia. não vem do Senhor na tua vida. Amém. Tu pode Amém. tirar a mágoa, tu pode tirar o ressentimento, tu pode tirar o desprezo, É. tu pode tirar a tristeza, tu pode arrancar de dentro dos teus poços até tu achar água limpa. É, glória a Deus, Senhor. Tu não Aleluia. pode ficar contendo dentro de ti coisas que vão fazer com que tu não tenha vida. É Porque verdade. quem não tem água nos seus poços não tem vida. É, E se aleluia. teus poços estão cheios de rancor, está cheio de amargura, está cheio de ressentimento, está cheio de palavras que tu disse um dia e hoje ainda te faz te lembrar na tua mente, e aqui é o Espírito Santo falando, eu digo, tem pessoas aqui no nosso meio nessa noite que tem palavras martelando na sua cabeça, Glória a Deus, Senhor. que querem esquecer Aleluia. situações que não conseguem. Glória a Deus, Pai. Em O nome de Espírito Jesus. Santo está aqui nessa. Aleluia. Oh, Deus. Mas tu tens que pegar as ferramentas nesta noite. Tu tens que começar de novo. É. Aqueles poços que ficaram entulhados na tua vida, você tem que recomeçar a tirar. Tenha coragem, tenha força, É, amém. tenha ousadia, peça ajuda. Às vezes não é um só que consegue tirar as coisas que estão dentro, um sozinho É trabalhando. verdade. Muitas vezes precisamos de mais alguém junto. Ah, Não tenha vergonha de te expor. Fala com o teu pastor, fala com a tua pastora, pede ajuda. glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus, Pai. Glória a Deus, aleluia. Santificado Quem é que Deus. está entendendo a mensagem? Amém. Glória a Vocês estão aqui Deus. comigo, amém? Aleluia. Glória a Deus. E esse homem então fez isso. Isso é um exemplo para nós. Vamos olhar mais adiante. Passou um tempo dessa situação em Reobote, que ele já estava abastado, que tinha muita coisa, já estava querendo ficar tranquilo.
quando ele pensou, não, Deus tem mais para mim. Aleluia. Eu quero dizer Glória para a ti que Deus tem Senhor. mais para ti, viu? Amém, amém, Não fique amém. parado. Nome de Não fique Jesus, na mesma Nome de situação. Jesus, Senhor. Glória a Deus. Pai. E ali no 32 nós vamos ler junto ali, ó. No 32. Glória a Deus. Levantando-se de madrugada. Ah, não, esse aqui não vou ler agora. Vou falar uma coisa para vocês antes disso. Eu estava falando para vocês do rei dos filisteus, né? Que era o responsável por entulhar os poços. Sempre tem um responsável que quer entulhar nossos poços, né? Sempre tem um que comanda, né? Que quer entulhar nossos poços. A gente chama ele de inimigo, né? Mas eu digo para vocês o seguinte: esse homem chamado Abimeleque, que estava lá dando ordem para que entulhasse os poços, um dia ele chegou e mandou Isaac embora daquelas terras. Ele foi abrindo terra. E chegou um dia que ele, sabe o que ele viu? Ele viu que ele não podia mais com Isaac. Sabe por quê? Porque sobre Isaac tinha uma promessa. Aleluia. E ele começou a ver que mesmo eles entulhando os poços, ele crescia cada vez mais. Amém. Quanto mais ele entulhava nos poços dele, mais Deus o abençoava. Amém. Por quê? Por que Deus abençoava ele? Porque ele Tinha desistia. promessa. Glória a Deus. Porque se você desiste, não tem como Deus te abençoar. É verdade. Então você não pode desistir. Você tem que continuar cavando. Glória a Deus. E aí Senhor. esse homem chegou um dia e disse assim, ó, vou fazer uma aliança com ele. Não tem como. Eu quero dizer hoje profeticamente nesse lugar. Muitas pessoas que foram embora de sua vida Glória a Deus. vão voltar. Aleluia. Arrependidos. Glória a Deus, Senhor. Arrependidos. Em nome de Jesus. Vão voltar arrependidos. Em nome de Jesus, Senhor. Vão pedir perdão. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. E nesse caso aqui, o que ele fez? Despediu ele, deu um banquete, abençoou e mandou que fosse caminhar. Às vezes tem pessoas que a gente tem que dar tchau. Glória a Deus, Senhor, é verdade. Glória a Deus, Pai. Mas assim, nenhuma das situações que nós vimos aqui, ele saiu brigado com alguém. E isso eu achei muito interessante. Todas as situações que ele viveu, nenhuma ele saiu brigado. Aleluia. E o pior inimigo que entulhava os poços dele, ele depois fez aliança, veio pedir perdão, fez uma aliança e ele despediu ele. Não andaram juntos. Glória a Deus. Mas despediu em paz. Amém. Eu vejo essa palavra como uma palavra profética para o nosso Glória a dia nesse Deus, lugar. Senhor. Aleluia. Então, assim, vamos prestar atenção naquilo que Deus está nos dizendo hoje. O Espírito Santo está falando fortemente. Eu sinto a presença Glória a de Deus. Deus, Senhor. Hoje eu não sei se eu vou conseguir falar essa palavra Glória a como Deus, quer. Senhor. Mas eu disse, Deus, faça o que tu queres. Aleluia. Glória E a com Deus. certeza Deus está falando conosco. Em nome de Jesus, Senhor. E Em nome de então Jesus. ele fez essa aliança com esse homem e esse homem foi embora da vida dele. Glória a Mas Deus. foi em paz. Amém. Nunca saia de nenhuma situação com contenda, com ira, Glória a com Deus, briga, Senhor. com Em nome de discórdia. Jesus, Senhor. Nunca. Em Nós nome de somos Jesus. povo de Deus. Glória a Nós Deus. somos filhos de Deus. Aleluia. Nós somos pessoas da paz. A Amém. Bíblia diz que nós temos que ser da paz. Então, assim, ó, não tenha contenda na tua casa. Glória a Deus, Senhor. Seja a tua casa um lugar de bênção. Seja um lugar que as pessoas gostam de estar. Seja a tua casa, teu casamento, um lugar que as pessoas acham agradável, que as pessoas gostariam de ser que nem tu. Que coisa maravilhosa quando as pessoas dizem, eu gostaria de ter um casamento que nem o teu, ou eu estou me esforçando para ter um casamento abençoado. Sabe? Por que eu digo isso? Porque a gente tem que melhorar todos os nossos relacionamentos. Dá trabalho? Dá. Dá investimento? Sim. É desgastante? Sim. Temos que muitas vezes fechar a boca? Temos. Muitas vezes fechar os olhos? Também. Temos que manter o domínio próprio? Temos. A perseverança? Muito mais. A gratidão? Quantas vezes nós vemos as famílias que não têm gratidão nenhuma?
As pessoas fazem e as pessoas viram as costas como se não fosse nada. Até mesmo dentro das famílias. Como é triste, sabe? Uma família que não tem gratidão. E esse homem, então, vai nos mostrar mais uma liçãozinha aqui. Eu acho que eu já até anotei aqui, deixa eu ver. E você sabe que ali, ó, no 33, no 32, nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhes notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. O que aconteceu aqui nesse... Depois eu vou pedir para vocês lerem todos esses versículos em casa, tá? Todo o 26, todo o 26. Vocês leem em casa, para vocês entenderem bem o que... Porque Deus está falando aqui, mas se você ler em casa, Deus vai continuar falando com você. Deus continua falando. Então aqui, ó, quando ele chegou nessa cidade, eu prestei atenção numa coisa aqui, ó, olha só. Cada vez que ele ia cavar os poços, ele só cavava. Ele tinha uma promessa de Deus sobre ele. Ele sabia do que Deus ia fazer. Só que todos eles, o inimigo colocou entulho nos poços dele, né? Todos esses que nós falamos, né? Ó, contamos 3. Mesmo nesse quarto que ele já tinha bastante riqueza e que era o poço que significava largueza, mesmo nesse, num tempo ele foi embora e aquele poço também, eles tomaram aquele poço. Mas chegou um dia que ele chegou num lugar e ele fez o seguinte, isso eu quero que você aprenda aqui comigo, olha aqui. Ele chegou naquele lugar e ele fez o seguinte: antes dele cavar o poço, a Bíblia diz que ele levantou um altar ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. E o que isso significa, levantar um altar ao Senhor? Ele se rendeu. Oh, glória a Deus. O que significa para nós hoje? Significa que tudo aquilo que nós formos fazer antes, precisamos falar com o Senhor. Glória a Deus, Antes aleluia. precisamos nos render ao Senhor. Amém. Antes nós precisamos entrar na presença do Senhor e perguntar: é isso que tu queres que eu Glória a Deus, faça? Senhor. Mas sabe que às vezes assim, não, mas aquele emprego está batendo na minha porta. Tem tudo que eu quero, mas será que é aquilo que Deus quer? É verdade. Será que é isso mesmo que Deus tem planejado para ti? Ah, mas eu estou com vontade de me mudar. Mas será que é isso que Deus quer? É verdade. Então o que ele fez? Antes de cavar o poço, ele orou. Ele se entregou, ele se humilhou. Ele levantou ali naquele lugar um altar para o Senhor. E depois que ele fez isso, vieram os servos dele e disseram: achamos água. Oh, glória a Deus, E com esse aleluia. poço, ninguém contendeu. Glória a Deus. Com esse poço, ninguém entulhou. Esse poço, ninguém entulhou. Aleluia. Porque antes de fazer qualquer coisa, nós temos que ter certeza que aquilo que nós queremos fazer tem a aprovação de Deus. Amém. Porque às vezes fizemos sem a aprovação de Deus, porque achamos que, mas está tudo dando certo para isso, né? É verdade. Eu quero dizer para você, Guardas tu, Jesus. sem oração a gente não vai a lugar nenhum. É verdade. A gente pode até ter coisas que nos mostram que parece que estamos no caminho certo. Mas quando nós estamos debaixo da presença do Senhor, tudo que nós formos fazer, e nós orarmos e esperarmos e confiarmos, entendeu? Aleluia. Não é só nós orar, nós precisamos orar, nós precisamos confiar e nós precisamos esperar. Glória a Deus. Porque a gente pode dizer assim: não, mas eu orei, mas eu não esperei. Porque a Bíblia diz: eu orei com confiança e eu esperei no Senhor. Então a gente tem que esperar a resposta de Deus. Eu quero dizer para vocês que, para nós, hoje, coisa que nós mais
precisamos nesses dias é de água. É, glória a Deus, é verdade. A água que nós já temos, amados. Oh, Jesus. A água da vida, Aleluia. o Espírito do Senhor, a água que Deus, está dentro Senhor. de nós. A água que é uma fonte que faz jorrar. É, glória a Deus. E lá em João capítulo 4 fala, né, daquela mulher samaritana que foi lá, que tinha o poço de Jacó. Que daí o Jacó já era o filho desse que eu te falei toda essa noite aqui, né, Isaac. É, glória a Deus, Senhor. E lá também ele tinha um poço, e aquele poço tinha até os dias de Jesus. Quando Jesus chegou lá e encontrou aquela mulher samaritana, ele disse, né, Oh, glória a Deus. que as águas que nós precisamos são as águas do Espírito. Aleluia. As águas que o Senhor tem. É, Então, assim, ó, nenhum de nós pode viver sem as águas do Espírito Santo. glória a Amém? Deus, Senhor. Amém. Ele já fez tudo por nós. Aleluia. O Senhor já fez tudo pela nossa vida. Amém. O Senhor já conquistou um lugar para nós. Glória a Deus, Senhor. Nós não precisamos mais sofrer, nós não precisamos mais estar debaixo de um jugo. É, Nós não glória a precisamos Deus. estar em aflição, nós não precisamos estar assim. É, Porque o Senhor já fez. amém. Hoje nós só precisamos nos lançar aos pés do Senhor. Aleluia. E pedir para o Senhor nos ajudar Glória a a Deus, tirar de Senhor. nós tudo Em aquilo nome que de não Jesus. está agradando. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Pede, né, comigo. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Oh, Deus Pai. Em nome de Quem se Jesus. sentiu tocado por essa palavra, Glória a Deus, Senhor. põe a mão no